Atualmente existem muitos caminhos para a felicidade, mas um desses caminhos, inclusive cientificamente comprovado, é o caminho da fé. Os estudos mostram que pessoas que têm fé são pessoas mais resilientes, são pessoas mais felizes, são seres humanos, inclusive, melhores. Mas como falar de fé num momento como esse? O que é fé? Como que a gente trabalha a nossa fé? E qual é a diferença entre fé e pensamento mágico? Enfim, é um assunto delicioso e para falar sobre isso a gente tem um convidado aqui muito, muito especial. É um amigo muito querido, uma daquelas pessoas assim que eu mais admiro e amo no mundo, que é o pastor, conselheiro de administração do Sicoob, o Ziel Carneiro. Meu amigo, seja muito, muito bem-vindo ao Caminhos da Felicidade. É uma honra ter você aqui comigo de novo. Flávia, a honra é toda minha. Agradeço você pela lembrança e por me permitir partilhar esse momento com aqueles que vão nos ouvir. Obrigado mesmo. Que bom. Conta um pouquinho para a gente. O que é fé? Bem, fé é algo tão presente que chega a ser difícil de sintetizar ou conceituar de maneira rápida. Gilberto Gil canta que vai andar com fé porque a fé não costuma falhar. E ele vai dizendo dos vários tipos de fé. Por essa pluralidade de fé, então talvez o denominador comum da fé seja a certeza que eu carrego de algo para além de mim, que me beneficia na minha caminhada existencial. Então, fé seria isso. Bem, falando de fé no seu sentido mais robusto, considerando, por exemplo, nós estamos num país que se declara cristão ou que tem muitas pessoas ligadas à fé cristã e que muitas outras expressões de fé guardam relação próxima com a fé cristã, então aí entra a ideia de Deus. Então, ter fé é crer na existência de um Deus com poderes para nos favorecer. Bom, dando mais um passo nessa direção, a gente vai entender que fé ela vai nos caracterizar e desenhar para nós uma forma de ver o mundo e ver a vida a partir de que ideias eu carrego, eu tenho sobre quem é esse Deus. Que Deus é esse? De maneira geral, a religião se apoderou do exercício da fé. E, como pastor, eu sou um indivíduo da religião. Então, eu falo com conforto, porque falo do meu próprio lugar. Então, a religião se apoderando do exercício da fé, ela veio historicamente cometendo alguns equívocos. Por exemplo, inserindo dentro da fé um caminho que exige dor e sacrifício como forma de atrair a bênção ou a boa vontade da divindade. Então, por exemplo, eu quero uma bênção, então eu faço uma promessa. Essa promessa, ela nunca é uma promessa prazerosa, ela é uma promessa restritiva. Eu não vou comer carne, eu não vou tomar Coca-Cola, não vou tomar café, eu vou subir de joelhos as escadas. Enfim, é um sacrifício que eu faço em troca de um favor divino. Aí, nesse sentido, a fé acaba não contribuindo para a felicidade. Porque nessa experiência, Flávia, pode ser que a pessoa não obtenha aquilo que ela busca. Até porque, se todos que fizessem esse sacrifício obtivessem, nós temos que entender que o Deus da relação não é Deus, nós somos nós. Nós manipulamos Deus. Mas como Deus, a ideia de que Deus é um ser livre, e ele atende ou não segundo os seus critérios, que não são difíceis de entender, então isso gera a dor do sacrifício e a frustração da negativa. Bom, fé, felicidade, religiosidade, expressão de fé. Aí a gente tem que ir para Jesus, porque Jesus vai nos dizer coisas diferentes. A ideia de Jesus, dessa coisa toda, por exemplo, apresenta para nós que essa experiência de fé é uma experiência que traz leveza para a vida, que não nos pede sacrifício e é libertadora. Por exemplo, no ensino de Jesus sobre fé, há a ideia da graça. A graça é a permissão de sermos quem somos
imperfeitos diante de um Deus perfeito. Então, só isso é muito. Também tem na ideia de Jesus sobre a fé, porque, na verdade, eu estou linkando fé com a divindade, né? Eu creio num Deus. Então, a fé se mistura na minha certeza, mas também se define por quem Deus é. E esse Deus de Jesus é um Deus cheio de amor, ele é amoroso. Ele ama as pessoas, ama os imperfeitos. Então, ele é gracioso, ele é amoroso. E mais, na ideia de Jesus, no ensino de Jesus, esse Deus não se distanciou esperando que eu cumpra um caminho para atingi-lo. Não, ele veio a mim. Jesus diz que ele esteve aqui porque ele veio devido ao amor que Deus tem por nós. Então, é um movimento reverso. Deus de Jesus vem nos buscar, nos buscar e oferece graça, quer dizer, você não precisa cumprir requisitos, você recebe graça e você é amado, amada. E as bênçãos e os favores são pela graça e o amor, e não pelo mérito que exige de mim um sacrifício. Bom, esse tipo de fé é um tipo de fé que enriquece muito a caminhada e contribui imensamente para a felicidade. Sem dúvida. O Ziel, nesse sentido, eu acho que tem um ponto que você trouxe. Eu vejo um movimento que é uma certa confusão entre o que é fé e o que é pensamento mágico, né? Como se fosse, a gente conversando, né? A gente até comentou da piada do rapaz que queria muito ganhar na loteria e pedia muito a Deus para ganhar na loteria todos os dias, e nada dele ia ganhar na loteria, né? E até que ele chega para Deus e fala: Deus, fala comigo, e Deus responde do alto da sua sabedoria: meu filho, pelo menos joga na loteria, faça a sua parte. Né? E existe eu percebo que existe um movimento de achar que fé e Uhum, pensamento mágico são sinônimos, como se eu não precisasse fazer minha parte, né? Eu fico sentadinha esperando uhum, algo mágico acontecer. uhum. Fala um pouquinho para a gente sobre o perigo desse pensamento mágico nesse processo de fé, o que não, definitivamente não contribui para a felicidade. Pelo contrário, você cria uma expectativa irreal e acaba se frustrando no final. O pensamento mágico ele é uma moeda de duas faces. Ele imagina coisas boas vindas dessa mágica, mas também ele deduz coisas más vindas dessa mágica. Por que que eu não estou ganhando muito dinheiro? Porque alguém está com o olho gordo em cima de mim. Porque alguém fez um trabalho para mim. Tem alguma coisa mágica, quer dizer, eu não estou ganhando dinheiro, tal, eu não penso que não esteja porque talvez seja a circunstância da minha área de atuação no momento, ou a minha falta de habilidade e preparo. Eu não me responsabilizo. O pensamento mágico é: eu não me responsabilizo diante da vida. Eu atribuo a culpa do fracasso ou a chance do sucesso a um ente para além de mim, que é espiritual, é misterioso e que eu tento manipular. Quer dizer, esse tipo de perspectiva que, como você bem ressaltou, não contribui para a felicidade, não é de fato uma fé saudável, ela é uma crendice e ela nos reduz, ela nos empobrece como seres humanos. Porque a fé, ao contrário do que pensamos, ela não é uma experiência que nos rouba responsabilidade, não. Ela nos impõe responsabilidades. O Deus a quem nós clamamos, isso agora eu me volto de novo para Jesus. Esse Deus não é o Deus que nos diz que vai nos dar tudo, que vai fazer tudo por nós. É o Deus que nos pergunta o que nós estamos fazendo, o que nos compete fazer. Até porque, na ideia de Jesus, fomos criados com competências muito grandes. E, nesse sentido, Flávia, eu até repito Deus na vida do meu próximo, quando eu me torno a fonte da bênção dele, por minha responsabilidade. E você sabe que eu sirvo o outro, eu sou mais feliz. Então, a fé que dá felicidade não é a fé apenas que me leva a obter favores de Deus, mas é a fé que me responsabiliza diante da vida e que me responsabiliza diante do outro. Eu sirvo o outro por causa dessa fé. E na medida que eu sirvo, eu sou mais feliz. Na medida que sou mais responsável, eu sou mais feliz. Isso é a caminhada de fé que contribui para a felicidade. Do Nossa, contrário, você vai encontrar muita gente frustrada
com Deus, com raiva de Deus, que abandonou a sua jornada de fé, que desvalorizou a espiritualidade. Por quê? Porque, na verdade, escolheu perspectivas, ou lhe foram apresentadas perspectivas ilusórias sobre a fé. E nesse sentido, Zé, como que a gente pode trabalhar essa fé saudável, né? A gente tinha comentado, você usou uma palavra, uma expressão que para mim foi muito forte, a liberdade de ter fé, uma sensação de liberdade. Como é que a gente trabalha isso? Bem, eu vou falar a partir da minha experiência como um cristão. A primeira coisa é a gente se apoderar de uma certeza de que há um Deus pessoal, amoroso e próximo. Então, Deus não está oculto. Não, Deus é próximo de todos nós, de cada um de nós. Não só isso, ele é amoroso, ele é gracioso, então eu posso me relacionar com ele, apesar de qualquer coisa. Essa é a primeira expectativa importante da fé, firmar nessa certeza. Tornar essa certeza pessoal. Ele ama todos, então ele me ama pessoalmente. Crer nesse amor e crer nessa possibilidade de estar com ele. Reservar tempo para alimentar essa perspectiva, seja na minha vida de solitude, seja na comunhão com pessoas que alimentam-se dessa mesma fé, ouvindo sobre essa fé e praticando aquilo que nessa fé é o mais essencial. O mais essencial dessa fé não é nem a fé em si, é o amor. Amar a Deus mais que tudo e amar as pessoas como a nós mesmos. Então, a proximidade com Deus nos envolve numa caminhada de amor. Pessoas, seres humanos, sempre amarão com fragilidades e falhas. Mas o amor no coração nos tira de um lugar de ser um perigo para o outro, embora sejamos falhos uns com os outros. E isso alimenta a nossa felicidade. E o próprio Deus, nessa perspectiva, Flávia, ele contribui com a nossa fé, porque ele se faz presente, ele sinaliza que ele está por perto, das maneiras mais inusitadas e muito leves, às vezes. Tem um poeta que fala sobre essa experiência com o divino, na pessoa de Jesus, que me toca muito. Ele diz assim, ele passou por aqui, nesse exato momento passou por aqui. Como pode, meu Deus, tanta glória passar, sem deixar rastro algum no lugar que passou? Só existe uma prova de que o fato ocorreu. Todo medo se foi. Tive forças para crer. Fica comigo essa paz e essa vontade de rir. Tiro as sandálias dos pés. Jesus passou por aqui. Nossa! Olha que coisa. Arrepiei. E quando ele termina Nossa! dizendo, tiro a sandália dos pés, isso simboliza, sabe o quê? A vida é sagrada, porque Deus está presente. Tirar as sandálias dos pés é reconhecer a sacralidade de algo. Então, é isso. O caminho da fé que traz felicidade é exatamente isso. Meu amigo, foi maravilhoso e foi muito importante para mim, assim, eu acho que suas palavras, você sabe que todas as vezes que eu te ouço, aquilo me toca profundamente, sempre tem algo que eu preciso ouvir, eu tenho certeza que muitos dos que acompanham a gente também, eu tenho certeza que tiveram a mesma percepção. Uziel, meu muito obrigada a você, mais uma vez, compartilhar toda a sua sabedoria, todo esse amor que você tem no seu coração com a gente, no programa, para os nossos ouvintes, para quem acompanha a gente aqui no Caminhos da Felicidade. Muito obrigada, meu amigo. Obrigado. Deus está entre nós, por isso as coisas acontecem. É isso Um aí. beijo a todos, que Um Deus nos grande abençoe. beijo. Um ótimo restinho de dia para todos.